Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está comigo no Teólogos do Twitter, o programa em que a gente reage a tudo aquilo que está viralizando sobre Deus na internet. Sem delongas, simbora pro vídeo de hoje. Vamos lá, mandaram aqui. A Terra não foi criada sem forma e vazia. Como que eu posso dizer que a Terra era sem forma e vazia, sendo que nós tem um Deus que ele é perfeito, poderoso, que não cria é perfeito. Ele não cria nada sem forma e vazio. Ele não cria nada sem forma e vazio. O relato de Gênesis é um relato também de um processo. Por exemplo, quando a gente chega em Gênesis 1 e é criada a humanidade, Deus viu que era muito bom. Quando a gente chega em Gênesis 2, é destrinchado como essa humanidade é criada. E aí é criado um homem, aí diz o texto que Deus viu que não era bom. E aí então cria a mulher. E aí era muito bom. Então o processo criativo de Deus é um processo que passa por etapas também. O mesmo Deus que criou uma situação que não era muito boa com Adão sozinho, para então criar uma situação boa com Eva sendo entregue a Adão, é o mesmo Deus que organiza todo o processo criacional, criando primeiramente a terra sem forma e vazia, certo? Então, não é organizando isso dentro da sua forma de organizar isso. Tô tremendo já. Então no versículo 1 a terra não era sem forma e vazia. Não era sem forma e vazia. Ela passou a ser no versículo 2. É isso que nós temos que entender, certo? Sim. Não é isso que o texto diz, gente. Não é isso que o texto diz. Gênesis 1, e Deus criou os céus e a terra, no princípio, entendeu? Princípio. Aí, como é que ele criou os céus e a terra? Aí vai explicar como é que ele criou os céus e a terra. Aí tá, era sem forma e vazia, processo criacional. Tá bom? É só isso. Não vamos inventar não, poxa. Observe bem, do 1 pro 2, ela se tornou sem forma e vazia. Não! Desculpa, Elias, foi mal, mano. Foi mal. Desculpa aí você em casa aí, você, por favor, tenha colocado alerta de grito aí pro pessoal aí. Não é. Sabe o que me dá raiva? O que me dá raiva é essa carinha de quem tá esperando, que tá dizendo a coisa mais interessante do mundo, entendeu? Nada no texto diz que a Terra ficou sem forma e vazia, de que ela não era e depois se tornou. Nada lá diz isso, tá bom? Nada. Por que ela se tornou sem forma e vazia? Porque você inventou na sua cabeça, é só por isso. Vamos lá. O que aconteceu nesse tempo aí? Nada! Não tem nada que aconteceu, nada. Aconteceu algo que gerou isso aí, ela ficou sem forma e vazia. Bora pra Isaías, pastor. Isaías. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus, Ele mesmo que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão. Perdão, vamos lá. A minha versão diz assim, que não a criou para ser um caos. Isso. Ele não a criou a terra sem forma e vazia. Não é isso que o texto de Isaías tá falando, meu Deus do céu! Terra sem forma e vazia. Ele criou para ser habitada, porque como pode um Deus perfeito criar algo imperfeito? Alguns vai dizer que, vi ele cair como um raio e tal. E Deus fez pela multidão das tuas iniquidades. Não era uma. Lúcifer já vinha pecando muito tempo. E aí, o Senhor, ele vai vir a Lúcifer agora. Deus fez sair do meio dele um fogo. E sabe o que aconteceu? Lúcifer, mano, explode, mano. Como assim, pastor Walter? Deus fez sair o fogo de dentro de Lúcifer, mano. A Bíblia diz, e Lúcifer caiu na terra como cinza. Então não foi como um relâmpago. Vamos Bíblia? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês verem. Não. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Terra, você que derrubava as nações. Que nações ele caiu como cinza e não como... Não, que nações são essas? Agora é que tá. Não tinha humanidade nessa época aí quando ele caiu. Quem é essa nação? Eu vou morrer. Nação e quem é esse povo? Fosse cheio de iniquidade e pecaste, por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus e te destruo, ó querubim, cobridor, do meio das pedras de fogo. Da onde? Do meio das pedras de fogo. Então Deus faz o fogo ser gerado em Lúcifer no meio. Da onde? Das pedras afogueadas. Ixi, falou não, mano. Vai, eu vou falar, eu não tô nem aí. Nossa, eu falo não, hein? Falo ou não? Esse texto que ele está lendo não é sobre o diabo, é sobre um rei. O texto diz claramente que ele está falando sobre um rei. O texto não diz nada sobre o diabo. O texto está falando apenas sobre um rei muito poderoso. O rei poderoso pecava e Deus o humilhou. Inclusive fala até de comércio. Quer dizer que Satanás estava comprando e vendendo bolo de pote no céu? Capeta!
entendeu? Um texto claramente sobre uma pessoa, um indivíduo, um rei. E aí a palavra que é usada, os termos usados ali se referem à queda deste rei. Tinha capitalismo no céu, tinha isso, tinha bolo de pote. Satanás tava fazendo bolo de pote e vendendo pros anjos. É por isso que caiu. Ele não entregou a NF, entendeu? Faltou as notas fiscal, ele não abriu o MEI dele, começou a faturar demais, aí ele começou, não subiu de MEI pra microempreendedor, não entrou no Simples, e aí, meu irmão, Deus mandou ele embora. Ah, macho, eu não consigo ter mais antipatia. Como é que esse cara na casa dele, lá no podcast dele, consegue ter tanta raiva, entendeu? Na minha própria vida, cara. Eu não sei o que eu faço com a minha vida, sei não. Vou falar, é aqui que a história diz que quando Deus, ele faz esse fogo sair de dentro de Lúcifer e Lúcifer explodir, as pedras afogueadas onde ele está cai e destrói a terra em 5 continentes. Por isso que a terra se torna sem forma e vazia. Pera aí pra me digerir isso aí. Vamos lá, vamos de novo. Vamos de novo. O senhor tá me dizendo que o que caiu na terra foi as pedaços pedras de Lúcifer. Não, E onde foi parar? as pedras Beleza. afogueadas. E onde foi parar os pedaços de Lúcifer? Ele caiu como cinza. Tá aí na Bíblia. A gente tá Começamos bem. Aí você ainda não vai usar o cupom Jesus na Growth, né? Que eu tô vendo tudo aqui de graça, entendeu? Tô aqui reagindo a esse monte de maluquice que vocês me mandam. Tô aqui pica-pau tocando aqui na minha cabeça já. E aí, ó. Aí quando você for comprar o seu suplemento, você lembra de nós? Lembra aqui do seu coleguinha? Sofrendo por você, eu não aceito isso, não. Eu vou procurar algum vídeo com mais educação teológica pra gente reagir hoje, pra ter alguma educação no vídeo de hoje. E não pode ser só essa loucura, não, tá? Mas aí, ó, você me dá a moral. Aí quando você for lá na Growth Suplementos comprar o seu suplemento, que sei que você vai na Growth, que é a melhor empresa que a gente tem pra você comprar a sua suplementação hoje no Brasil, você vai usar o cupom Jesus pra dar a moral àquele que tá, ó, tentando lhe ensinar sobre Deus e se submetendo às situações mais vexatórias possíveis na internet, assistindo essas maluquices tudo aqui pra tentar lhe ajudar, certo? Então, por favor, dá essa recompensa aí pra nós. Quando você for comprar o seu whey protein, sua creatina, o seu pré-treino, sua roupa de treino lá na Growth, usando o cupom Jesus, você conta pro pessoal da Growth e conta pra si mesmo que você tá cuidando da sua saúde pra glória do Deus vivo. E aí a gente ganha ainda uns R$1.000 quando você usa aí o nosso cupom pra eu pagar minha terapia, pra eu pagar o meu Lexotan, pra eu pagar meu Aldol que eu vou tomar na veia, Aldol na veia, terapia de eletrochoque, pra sobreviver isso aqui, tá bom? Mandaram outro vídeo mesmo, cara, eu vou só pular e vou procurar outra coisa melhor. Não vou assistir outro vídeo dele não, tá bom? Simbora pro próximo. Mandaram aqui. Por que os jovens cristãos se desviam na faculdade? Vamos descobrir. Ai, gente, será que a culpa dos jovens cristãos estarem se desviando é mesmo da faculdade? Será que, na verdade, não é a ignorância de não deixar o jovem questionar o mínimo? Olha, o ambiente universitário é um ambiente muito desafiador, né? É um ambiente intelectualmente desafiador. Muitas vezes é o primeiro momento em que jovens vão poder pensar fora da casa dos pais, digamos assim. O ensino médio já é um pouco isso, mas o ambiente universitário, você tá ali no ambiente da vida adulta, começando a tomar suas decisões. Não é tanto a universidade, é mais a fase da vida, na minha opinião, que gera, né, muitas pessoas saírem do ambiente religioso e tal. Mas claro, a gente pode atribuir isso também ao ambiente universitário, a depender do ambiente ser um ambiente intelectualmente muito opressivo. Em outros ambientes onde não é intelectualmente opressivo, é moralmente opressivo. Então, por exemplo, eu fui pra Universidade Federal antes de ir pro seminário, e eu fiz um curso de exatas, né? Ciências contábeis é ciências sociais aplicadas, mas é exatas, assim, entendeu? E não tinha essas ideologias, à esquerda, não sei o quê. A gente teve uns 2 professores meio de esquerda lá que falavam esquerdadas, ninguém tava nem aí, ninguém ligava, ninguém se importava. Eu queria aprender e fazer dinheiro, mas era um ambiente moralmente muito opressivo, assim, de imoralidade, da galera, sabe, sexo livre, essas coisas. Então, o ambiente universitário acaba sendo um ambiente em que, pela primeira vez, para muitas pessoas, a liberdade da vida adulta começa a se expressar também. Mas, claro, se você chega no ambiente universitário sem estar capacitado, vai ser perigoso para você. Porque esses dias eu postei um vídeo questionando uma coisa básica. Eu levantei a possibilidade completamente absurda e irreal de que, se Jesus não nos oferecesse vida eterna nem salvação, será que a gente amaria ele? Essa pergunta é boa, hein? É boa. Será que a gente amaria Jesus, mesmo que o nosso destino fosse perecer, ao invés de sermos salvos? Eu gosto muito do que os puritanos falavam. Os puritanos falavam que é melhor ir pro inferno com Jesus do que pro um céu sem ele. Isso é muito poderoso, não? E aqui eu levantei uma possibilidade que, obviamente, não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus. Ah, não, tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver sim. Não se defenda, não. Não se desculpe que você não está errada. É um questionamento excelente. Será que nós amamos Jesus verdadeiramente por quem ele é? Ou nós só queremos uma aposentadoria premium no céu? Ou só queremos nos livrar do fogo do inferno? Nós não amamos Jesus. Será que a gente iria pro inferno com Jesus se na batalha cósmica o cão ganhasse? A gente preferia ir com ele? Claro que isso é impossível. Mas não, é uma pergunta extremamente honesta. A gente ama Jesus ou a gente ama aquilo que Jesus dá? São duas coisas muito diferentes, muito diferentes. Foi mais um exercício mental, levemente nerd, de quem gosta de assistir filme de multiverso, de tentar
tentar entender, nossa, se a realidade fosse diferente, será que eu amaria o Senhor pelos motivos corretos? Aliás, será que nessa realidade onde eu estou, onde Jesus me oferece salvação e vida eterna, eu estou amando ele não só por conta da salvação e da vida eterna? Porque assim, a eternidade foi colocada no coração do homem, certo? Certo. Porém, quando a gente começa a analisar a Bíblia e as pessoas que tiveram uma comunhão com o Senhor, assim, muito especial, elas não amavam o Senhor porque elas tinham ali um norte de, tipo assim, uma vida eterna e tudo mais. Tanto que em Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé e fala que eles morreram sem entender o final das coisas. Cara, isso é muito poderoso, né? O pessoal de Hebreus, eles morreram na esperança, morreram assim, diante de uma coisa que eles não viram, nem se expressou plenamente pra eles, assim. Era uma promessa que eles nem tiveram a completude desta revelação. A gente tem a completude dessa revelação em Cristo Jesus. Eles estavam olhando pro futuro, pra uma coisa que eles ainda nem entendiam exatamente todos os detalhes. Isso é muito legal. E eles continuaram amando a Deus, fiéis a ele por quem ele era. E é por isso que eu fiz o questionamento. Mas aí eu recebi alguns comentários, tipo assim, nossa, você levantar isso é completamente pecaminoso. Agora imagina uma segunda realidade. E essa realidade, infelizmente, acontece em muitos lares cristãos. Um adolescente de uns 12 até uns 15 anos, que cresceu na igreja, mas um dia ele se pergunta, nossa, e se Jesus não existisse, eu estiver perdendo todo o meu tempo aqui com esse negócio de igreja? E aí ele leva isso pros pastores, pros líderes, pros pais, e aí todo mundo fala pra ele que ele não pode questionar, porque isso é pecaminoso. Daí ele entende, tá bom, se é pecado, eu não vou fazer isso, então. E aí ele não se permite questionar mais. Aí ele vai pra faculdade, e aí ele é apresentado a um mundo de intelectuais e pessoas que incentivam o pensamento crítico. Calma lá, que se ele vai pra... No mundo que a gente vive hoje, você não vai ser incentivado a muito pensamento crítico na universidade, não, tá? Você vai só ser jogado para um ambiente de pensamento altamente crédulo, de aceitar um monte de ideia já estabelecida, que vai ser crítica só pequena parcela da existência, né? Mas eu entendi o que ela quer dizer, E é excelente. Você não pode calar a dúvida. O Viktor Frankl fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim, ele é neuropsiquiatra austríaco. Ele vai dizer, se você quer que alguém ria, né? Quer que alguém ria? Você não pode mandar ela rir. Você tem que contar uma piada. Então, se você quer que as dúvidas saiam da cabeça dos jovens da igreja, você não pode dizer, ei, mas questiona não, isso é do diabo, isso é seta do inimigo. Você tem que sanar a dúvida. A dúvida entrou por seta do inimigo? É excelente. A dúvida vai sair... Excelente não, né? Você entendeu? Assim, ok. Excelente, aparece. Seta do inimigo é excelente. Amanhã tem um vídeo lá no canal do me xingando. Veio pela seta do inimigo? Ok. Veio pela seta do inimigo. Tudo bem, no sentido que reconhecemos isso. Excelente, no sentido que, ok, concordo com isso, certo. O inimigo que mandou. Como é que a gente tira a seta do inimigo? É dizendo, ei, macho, ignora o que o inimigo tá dizendo. Não é assim. É dizendo, beleza. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente soluciona essa dúvida? Como é que a gente responde a essa questão? A gente vai pros materiais, vai ler os materiais apologéticos, vai conhecer mais a escritura, vai fortalecer a fé. Você não pode pegar o questionamento e tratá-lo como uma coisa que você pode colocar debaixo do tapete, que você não pode. Ele vai voltar mais forte depois. É o diabo que é expulso e volta 7 vezes mais, entendeu? Então assim, o jovem da sua igreja, o seu filho veio com questionamento, primeiro você não pode tacar um pau na cabeça dele, né? Pá, cala a boca, questionamento aqui na minha casa. Porque você tá dizendo pra ele que ele não pode pensar, né? É acolher o questionamento e responder o questionamento, dar os caminhos pra compreender melhor aquilo, pra que o questionamento, o inimigo não encontre morada, né, com aquilo ali. Até porque a palavra do Senhor fala, né, sobre os filhos das trevas muitas vezes serem mais sensatos do que os filhos da luz. E ele vê esse mundo de possibilidades que existe no pensamento crítico. E aí, talvez ali Cristo não seja suficientemente atraente pra ele, porque ele nunca teve oportunidade de tentar entender Cristo além dos muros da igreja. Talvez ele passou a vida inteira servindo a Deus na igreja com medo de perder a salvação e a vida eterna. E daí talvez na faculdade ele seja apresentado a um mundo onde esse negócio de salvação e vida eterna é mais um conceito sociológico, sei lá, porque o inimigo é sujo, ele vai distorcer tudo. Daí a culpa foi da faculdade? Ou foi da falta de estrutura e da ignorância de quem não permitiu ele pensar antes? Porque óbvio que o meu questionamento ele foi absurdo, mas ele foi pautado pra gente entender que muitas vezes a gente serve a Jesus não por quem ele é, mas pelas coisas que ele nos oferece. É claro que existe uma ligação entre quem ele é e o que ele oferece, e ele se manifesta em amor e bondade através da salvação e da vida eterna. Mas nele habita toda a plenitude, uma abundância de possibilidades que existem nele também pra gente viver aqui, enquanto a gente ainda tem esse corpo finito, tanta coisa pra gente estudar além da salvação e da vida eterna. Tudo vai convergir pra salvação e vida eterna, é claro que isso é verdade. Mas se no final de tudo não tivesse nada, e aí os seus medos de perder a salvação ou de não viver a vida eterna com Cristo, de ter morte eterna, se eles não fossem justificados, será que você continuaria amando a Deus? Onde que tua fé tá baseada? Você entendeu aonde que eu queria chegar quando eu fiz a pergunta? Então valorizem os crentes nerds, permitam os crentes tentarem ser minimamente intelectuais. Bem que eu acho que essa pergunta é totalmente normal, né? Porque o inimigo vai mostrar essas perguntas de forma muito mais sutil e de forma muito mais sedutora. Mas se ele estiver apresentando isso, é muito provável que a gente caia. Então eu prefiro que a gente discuta isso em um ambiente seguro. Deixa os crentes pensar, pelo amor de Deus. Esse crente nerd, adorei. Agora eu fiquei curioso do vídeo original dela. Qual o vídeo do crente nerd do que ela postou? Agora pra achar aqui, tem um monte de vídeo da menina aqui, eu não vou conseguir achar qual é esse vídeo. E mandaram esse aqui, mas não mandaram outro. Muito bem, vamos ver mais um aqui. Cadê que mandaram pra mim? É do Globo News. Secretária de Trump recita falso trecho bíblico do filme Pulp Fiction. Muito bom. Path of the Downed Aviator.
is beset on all sides. Beleza, agora eu tenho que ler aqui, tá pequenininho. Eu vou dublar pra vocês, viu? O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados, por injustiça dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o protetor das crianças perdidas. E eu castigarei com grande vingança e ira furiosa aqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão, e tu saberás que meu sinal de chamada é Send One, quando eu derramar minha vingança sobre ti. Bom, no filme de Quentin Tarantino, que é de 1994, Samuel L. Jackson recita essa falsa passagem bíblica pouco antes de cometer um assassinato a sangue frio. Vamos ver um trecho curtinho. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish. Bom, segundo Pete Hegseth, ele resolveu fazer uma oração que disse ter sido apresentada por um militar em missão na guerra do Irã. O chefe do Pentágono afirmou estar parafraseando um versículo bíblico do profeta Ezequiel, em homenagem aos aviadores americanos. Aqui ele mostra aqui a versão do Quentin Tarantino e a versão do... Mas a gente vê na comparação que a citação é, na verdade, quase igual ao do personagem de Pulp Fiction, que a gente colocou aí. Tem aí para vocês compararem. E só algumas pequenas partes é que diferem. Por exemplo, a oração recitada por Hegseth cita aviador abatido, capturar e destruir, e a expressão militar informal Send One. Só que o versículo Ezequiel 27:15, que Hegseth cita, diz apenas, abre aspas, e executarei sobre eles grandes vinganças com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ó, o pessoal da Globo News tendo que recitar texto bíblico sobre a ira divina, hein? Você não acreditava que isso apareceria na Globo News um dia. Gente, que papelão, cara. É o governo cristão, menos cristão, ó. Eu vou dizer, o pessoal do governo Bolsonaro, que eu critiquei muito aqui na sua relação com a fé, fingia melhor, tá? Fingia melhor. Ao menos tinha teólogo envolvido, tinha gente metida com Bíblia. Agora aqui, meu irmão, perguntaram pro Trump qual é o versículo favorito da Bíblia dele, ele não sabia dizer, mano. O cara não conseguiu mentir o João 3,16, pô. Entendeu? Aqui é, olha, o versículo bíblico, Pulp Fiction. Tinha que ser o governo em que recebe Douglas Wilson, entendeu? Cara, que loucura, que loucura. Aí mandaram agora aqui pra mim do André Daniel Henk. Ele é teólogo, né, historiador, ele escreveu aquela série Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia, além daquele atlas ilustrado da Bíblia, que saíram pela Thomas Nelson, se não me engano. Diz aqui, na mesma semana, o governo americano mostra o presidente como Jesus. Ah, teve essa ainda, né? Teve o Trump, postou lá no Truth Social, uma coisa assim, na rede social dele lá, uma imagem dele como Jesus. Cara, Jesus, mano, ele não é Jesus. Aí quando foram confrontar ele disse, não, eu sou um médico da Cruz Vermelha. Não é Jesus, não. Ou conversa, mano. Ó, o bicho mente mal. Ainda teve o cara, qual foi? O vice-presidente, o Vance, tentando mais uma vez ensinar o Papa. Porque ele já, quando ele meteu lá aquele ordo, lembra do Ordo Amoris? Que ele tentou usar Agostinho e Tomás de Aquino pra argumentar que tem que odiar imigrante? Que basicamente é isso que eles fazem. Porque pensa numa galera pra odiar imigrante é o Trump e sua trupe, né? Trump e sua trupe. Soa legal isso, né? Dá pra fazer um filme, Trump e sua trupe. É, a galera que odeia imigrante, pô. Não, eles só são contra a imigração ilegal. Contra a imigração ilegal também sou, entendeu? Esse pessoal odeia imigrante mesmo. Mas qual que eles fazem? Chama a América Latina de quintal, chama os outros países de país de cocô, entendeu? Uns termos, né, fezes, coisa assim. Não é postura de estadista, esse pessoal odeia imigrante pra caramba. Ele tentou ensinar o Papa, o Papa criticou a política imigratória do Trump, aí o Vance, que é católico, queria ensinar o Papa. Diz que o Papa tava errado, entendeu? Maravilhoso. O catolicismo é uma coisa linda. E agora tentou ensinar o Papa de novo, diz que o Papa tem que tomar cuidado com as coisas que ele fala. E agora a gente tem Pulp Fiction adaptado. Cara, muito bom, viu? Aí botou aqui, ó. É o que acontece quando os pagãos tentam parecer crentes. É isso aí. Mandaram pra mim aqui, um cara, crente foi na macumba. Crente foi na macumba, vamos ver. Eu sou evangélico e essa semana eu fui na minha primeira gira de Umbanda. Sim, gente, eu sou evangélico.
e realmente a minha esposa é macumbeira, mas isso não quer dizer que eu não possa aceitar um convite da minha esposa de ir no centro dela pra assistir uma gira. Vamos lá, primeiro, eu acho que sua esposa não é macumbeira, porque ninguém é macumbeiro. Pra começar, tá? Ninguém é macumbeiro, gente. O termo macumbeiro não existe. Macumbeiro não existe. Ninguém é macumbeiro. Macumba é o nome do instrumento musical, inclusive. Existe umbanda, quimbanda, candomblé, tem várias religiões afro-brasileiras. Não existe nenhuma religião chamada macumba. Então, quando alguém diz, minha esposa é macumbeira, me soa muito estranho, porque o termo é meio pejorativo, inclusive. Então, assim, é mesmo. Deve ser, mas estranhíssimo, certo? E sim, se você é evangélico, você não deveria aceitar o convite da sua esposa de ir pra uma gira, entendeu? Porque você tá indo participar de um ritual de sacrifício a outros deuses que não são seus. Paulo condena isso de forma muito frontal em 1 Coríntios. Você não deveria estar indo. E vocês estão querendo saber como é que foi a experiência, né? Mas eu vou contar pra vocês. Eu não tô, não. Assim, galera que tá querendo saber aí, parabéns. Mas, olha, eu vou ter que saber, né? Infelizmente, vou ter que saber que é meu trabalho receber as coisas que vocês me mandam e saber. Mas se eu pudesse não saber, não saberia. Mas, vamos lá. Saibamos juntos. Assim, pra mim foi muito de boa. Embora não seja algo que eu acredite quanto fé, eu acho que é válido a gente conhecer mais sobre o que o outro ama. E eu tenho uma frase comigo que eu acho muito importante, muito válida. Se quem você ama faz algo que ama, então por que você não pode amar também? Porque nem tudo que as pessoas que a gente amam é amável. Ficou muito confusa a frase? Deu pra entender, ô Elias? Não, nem tudo o que as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente ama, amam coisas. Então nem tudo que eles amam, ou seja, as pessoas que a gente ama, nem tudo que as pessoas que a gente ama, nem tudo que eles amam é amável. Pessoas que a gente ama podem amar coisas que a gente também não deveria amar. Sua esposa segue uma religião falsa. Se a sua esposa segue uma religião falsa, você não pode amar a coisa errada que a sua esposa ama. Se você é um protestante, você vai ter que entender que a doutrina que sua esposa segue é falsa, é errada. Mas, dentro de uma teologia cristã, um crente não participa de um culto de outra religião. Você pode analisar sociologicamente, sei lá, alguma coisa assim, e pode existir algum contexto em que você iria para um ambiente de culto de uma religião diferente da sua, de um jeito mais frio e sociológico, só para ver, né? Não pra participar, mas pra ver ali. Mas você não ama aquilo. Você não tem como amar uma coisa que não é amável. Se minha esposa segue uma outra religião, eu posso amar a minha esposa sem amar as coisas erradas que ela ama. Eu posso assumir que ela ama uma coisa que ela não deveria amar, posso amá-la, mesmo ela amando uma coisa que ela não deveria amar, e posso expressar esse amor de forma muito profunda, rejeitando coisas que ela ama. Isso faz parte da maturidade de um bom relacionamento. Então eu fui pra conhecer, eu sou um entusiasta da religião. Não é a minha profissão. Eu não sou entusiasta da religião, sou entusiasta de Jesus, né, e do cristianismo. Eu acho que é melhor ser assim, né? É a minha profissão de fé, não é o que eu acredito, mas existem elementos maravilhosos, existe a minha ancestralidade, a fé da minha ancestralidade. Não é a fé da ancestralidade, tá? Não, desculpa aí, não é. É uma religião profundamente brasileira, uma religião inventada no Brasil, inclusive. Não é da ancestralidade, você tem que ter uma religião animista da África. Tem que ir pra África seguir uma religião animista. Você quer uma religião mais antiga, você vai virar cristão. Se você quer seguir a sua ancestralidade, vai virar crente, porque na África só o que tem é evangélico, tá? E eu acho isso super importante, super válido pra conhecer e poder dialogar dentro da minha casa com minha esposa sobre coisas que ela curte, sabe? Eu acho muito interessante, é válido, alimenta o relacionamento, faz com que a gente tenha um respeito maior, um carinho maior pelo outro, e isso não vai diminuir nem um pouco a minha fé. A Bíblia diz sobre amar ao próximo como a si mesmo. Mas como eu posso amar o meu próximo? Como eu posso amar alguém que está do meu lado, que tem uma fé, que tem uma religiosidade, e eu não posso respeitar isso? Eu devo respeitar. O respeito também é um princípio do amor. Respeitar é uma coisa. Dizer, beleza, sua religião, não tem como impedi-la de ter essa religião, eu respeito o seu direito de, como uma pessoa, de seguir outra religião. Mas você não respeitar o outro indivíduo e amar o outro indivíduo não é normalizar aquilo que você discorda, aquilo que é errado, aquilo que não é a fé genuína que a gente acredita. Você vai procurar ambientes para pregar para sua esposa, para instruir a sua esposa, para ensinar a sua esposa. E sua vontade seria que sua esposa largasse aquela religião e participasse da sua religião. E isso é amor. Como é que você pode acreditar em uma religião que é o único caminho da salvação e você não querer que outras pessoas venham para ela? Não querer evangelizá-las, não querer trazê-las pro caminho da fé? Como é que você vai normalizar, tratar como se fosse correto, tão certo quanto a sua, né? De alguma forma, a religião que é errada, que é falsa, poxa. Não tem como, não tem como. Isso não é amor. Em sentidos teológicos, isso é ódio. Esse cara aqui, ele não tá amando a esposa dele. Genuinamente, tá? Não tá amando, porque se ele amasse genuinamente, ele ia estar sempre lembrando, quando fosse possível, que essa religião que ela segue é falsa e que leva por um caminho de erro. Concordar com o erro não é amor, é o contrário, é o oposto de amor. Se ela pode ouvir os louvores que eu ouço, se ela pode receber as minhas orações, se ela pode visitar uma igreja quando eu chamar, por que eu não posso fazer o mesmo por ela? Fácil, porque você tá certo e ela tá errada.
Simples assim. A sua religião é certa, dela é errada. E é por isso. Se você não acredita que sua religião é certa, aí por que você tá nessa religião? Entendeu? Aí você muda, vai pra outra. Aí muda de religião. Mas, sabe, não tem como essa fé de gelatina em que as pessoas podem seguir o que elas quiserem, falar o que quiserem. A sua religião é essa, a minha é essa, a gente se ama e é oração. E hoje eu tô no culto, amanhã eu tô na Umbanda. Cara, isso não é religião. Isso não é religião genuína. Isso não é cristianismo. Nem de longe. Isso não vai romper a sua fé. No máximo, vai unir mais ainda vocês dois. Porque pra mim, não há religião maior do que a religião do amor. Existe uma religião maior do que a religião do amor simples, do amor fácil, do amor que não tem substância, que é a religião de Jesus, que foi um amor que morreu numa cruz, foi um amor que trouxe uma doutrina, é o amor que estabelece condições. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama Jesus, guarda os mandamentos. Quer seguir a religião do amor? A religião do amor tem mandamentos, tem certo e errado, tem bom e mal, tem o que é verdadeiro e o que é falso. Esse é o amor verdadeiro. Sem isso, meu irmão, não é bacana nenhum. Mandaram aqui, aí meu celular diz, eu não tô logado no Instagram aqui, diz assim, ó: menores de 18 anos não podem ver esse conteúdo. Mas foi mandado no grupo do Teólogos do Twitter, então eu confio na minha galera. Vou abrir aqui pelo celular, que no celular dá pra ver. Vamos ver aqui pelo celular. O celular vai. Pastor é alvo de críticas após declarações contra nordestinos durante culto no Rio. Que beleza, hein? Que beleza. Mas deixa eu falar pra Vera, que nasceu em Alagoas, né, Vera? Você nasceu em Alagoas, não nasceu? Recife. Vera nasceu em Recife. Tem alguém aqui, além da Vera, que nasceu no Nordeste? Levanta a mão. Tem nada contra a Vera, que nasceu em Recife. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nunca mais eu gasto 1 centavo no Nordeste. Ih, rapaz, vamos falir, viu? É o nosso fim. Elias acabou pra gente. Porque o pastor aqui nunca mais vai gastar R$1 com você e comigo aqui, viu? Nordeste acabou. Boicote ao Nordeste. O cara tá boicotando o Nordeste. Vamos descobrir por quê, hein? No culto, viu? Que tá no meio do culto aqui da igreja. Nunca mais eu vou no Nordeste. Por quê? Não faça isso com a gente. No domingo eu falei aqui que eu iria na convenção, na Assembleia da Ordem dos Pastores, para falar. Eu vou esperar quando a Assembleia da Ordem for em outro lugar. Não vou gastar 1 centavo com nenhum hotel no Nordeste. Que é isso, hein? Rapaz, pesado. Foi que o nordestino levou a mulher dele. O que foi isso, mano? Eu quero saber aqui. A mulher dele trocou ele por um nordestino. O que foi isso, cara? Eu tô nervoso agora. O que é que o Nordeste fez com esse homem? Não vou comer em nenhum restaurante do Nordeste. Acabou o Cucumbu. Agora não vai mais, nunca mais o Camarões vai sobreviver. Acabou as rendas. Nunca mais vai comprar renda. Nunca mais vai comprar uma peça de tecnologia feita por um cearense do ITA. Acabou. Nunca mais. Não vou comprar nada do Nordeste. Por quê? Pausa dramática aqui, meu irmão. Uma pausa dramática. Há um povo que estão lá, preguiçosos. Preguiçosos, Elias. Tu é preguiçoso, Elias. Preguiçoso. Como é que... Então o negócio é... Como é que ele não vai gastar dinheiro no Nordeste porque a gente é preguiçoso? Não vou gastar com hotel, não vou comprar... Se tem como gastar dinheiro com as coisas do Nordeste, é porque existem coisas sendo produzidas no Nordeste, entendeu? Que receberiam ele o dinheiro dele. São pessoas que estão trabalhando. Ele tá boicotando quem está trabalhando no Nordeste. Como é que ele... Como é que é preguiçoso? Entendeu? Me explica aqui, meu senhor. Me explica isso. Não, tô tentando entender aqui. Vamos ver. Porque os que não são vieram embora. Os que não são preguiçosos vieram embora. Foram embora do Nordeste. Então quem é nordestino e continua morando no Nordeste... Preguiçoso. Se você não fosse preguiçoso, você tinha pegado aí seus mulambo, seus panos de bunda, subido aí no último pau de arara e tava lá no Rio de Janeiro, congregando na primeira igreja batista de Piabetá. O pau de arara é um caminhão, não é o instrumento de tortura, não. Um pau de arara é um instrumento de tortura, que entre nós assim também é uma porcaria, no pau de arara, mas fazer o quê? Vamos lá. Pra cá, quero trabalhar. Vieram trabalhar porque ninguém trabalha no Nordeste. Ninguém trabalha. Você não sabia que o Nordeste foi construído com a mão de obra de gaúcho? É isso, cara. O Nordeste foi construído com mão de obra de gaúcho. Foi o pessoal do Rio de Janeiro que veio pra cá construir a infraestrutura aqui de Fortaleza. Então, os arranha-céu, tudo que tem ali, ó. Tudo ali foi infraestrutura do Sul, pô. Centro-Oeste veio construir a gente aqui. Nordestino é preguiçoso. Gosta de viver da migalha. Nordestino é preguiçoso e gosta de viver da migalha. Caraca, meu irmão. Eu sou mesmo. Eu gosto de migalha. O negócio de mandar trabalhar, meu irmão. Trabalhar desde 16 anos que eu trabalho. Por quê, ó? Fui desde 16 anos que eu trabalho. Entendeu? Trabalhar de só, virar madrugada trabalhando. Era prestador de serviço. Já trabalhei no comércio, no mercado, tudo. Eu já cheguei a dormir 15 minutos por dia. Era o que eu tinha para dormir. 15 minutos por dia, porque trabalhava feito um cão. Cara, aí, mano, por quê? Porque eu sou um preguiçoso. Se eu não fosse preguiçoso, eu tava no Rio de Janeiro, entendeu? Vacilo, mano. Vacilo grande. Ô, mano, se fosse uma igreja de São Paulo dizendo isso, eu até aceitava, que lá vou trabalhar muito. Mas se eu logo pastor do Rio de Janeiro, mano, a galera do Rio sabe viver a vida, viu? Tu é doido, mas tenta resolver uma coisa na repartição do Rio de Janeiro sexta-tarde. Ninguém trabalha mais não, mano. Vou devolver o preconceito aqui, entendeu? Vou devolver o preconceito. Tá todo mundo curtindo a praia, pô. Eu vou pregar no Rio de Janeiro e tal.
quando dá de tarde assim mesmo, nunca viu a praia lotada numa sexta-tarde igual no Rio de Janeiro. Eu tenho inveja. Cá entre nós, não é uma crítica, é um elogio. Vocês sabem ver a vida melhor que nós. Sabe quem faz a mesma coisa, macho? Londres. Eu tava em Londres com minha esposa, maluco, dá tipo assim, 4 e pouco da tarde, é todo mundo na porta do bar. Não, uma vida muito boa, não sei como é que é isso não. Eu não estou criticando, eu estou pelo contrário. Eu quero entender como é que funciona esse sistema econômico em que eu posso estar 3h30 da tarde na porta do bar, entendeu? Rio e Londres, mesmo, eles sabem como viver. A gente tá fraco aqui no Ceará, trabalhando feito uns cão. Ah, macho. Esse coitado não aguentava 1 hora, macho, de Manaim, lá na minha igreja. Os coitados trabalhando feito um cão, de sol a sol, pegando ônibus pra... Esse povo, ai meu Deus do céu, vamos lá. Mas eu quero saber de onde é que saiu essa. Quem foi que não atendeu ele, entendeu? Não é pra você sentir ódio. Não é pra sentir ódio, tá? Não é. Não é nordestinofobia, não tem Sabe, nem se falar, o coitado, até não AVC o bichinho. Ai, meu Deus do céu. Fobia. Não tô com fobia de nordestino. Só que a grande verdade é essa. É um povo que gosta de migalhas. Mas, irmão, eu quero contexto. Ô, meu irmão, agora fofoqueiro morre com fofoca pela metade. Qual foi aqui, pô? Não, cadê? Mandaram mais aqui. Tem mais do rapaz aqui. Esse aqui era o que não abriu. Menor de 18 anos não podia ver. Agora vamos ver os outros que tem outro vídeo. Tem mais do rapaz. Agora tem informação aqui, ó. Aqui ele é o pastor Luiz Antônio Vieira. Vamos ver. Pastor diz que petistas são inimigos de Deus e ofende nordestinos. Quem votou em Lula no domingo se tornou meu inimigo. Quem votou em Lula no domingo virou inimigo do pastor aqui, hein? Eita, rapaz. Mas a Bíblia não manda amar os inimigos, pastor? Não tem que amar os inimigos? Eu entendo o sentimento. Eu também achei muito ridículo o voto no Lula, entendeu? Eu não votei no Lula, nunca votei no Lula na minha vida, nunca votei na Dilma, nunca votei no PT, viu? Jamais, nunca votei no PT. Nunca votei em ninguém de esquerda na minha vida. Olha que maravilha. Nunca, jamais. Mas quem votou no Lula... Pô, eu sou um crente, eu vou tratar como inimigo. Pobre coitado que vota no Lula, porque o Lula deu crédito, o filho dele do ProUni, o filho dele foi pra faculdade, aí o pobre do velho acha que o Lula é bom. Eu acho o Lula um lixo, mas acho que o Lula é bom, eu voto no Lula. Aí o cara é meu inimigo, é muito forte não, o cara é meu inimigo. A gente como pastor devia estar colecionando inimigos, né? Mas a Bíblia manda amar o inimigo, mano. Amar o inimigo, entendeu? Jesus orava por quem o estava assassinando e o pastor tá pregando inimizade no culto. Excelente, vamos ver aqui. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Eu realmente acho que existe muita incompatibilidade entre o petismo e a fé genuína. Aí não tem pra onde ir não, tá? Existe certamente ser um crente dessa esquerda mais woke, dessa esquerda mais revolucionária, é um problema. Mas o petismo acabou abraçando um caminho de muitas esquerdas variadas. Tem uma galera trabalhista que vota no Lula e tal. Você não tem como ser alguém muito purista num movimento muito radical e conseguir muito voto, né? Você tem que conseguir falar pra muitos públicos. Você não tem como pegar todo mundo que vota no Lula e colocar como se fosse a mesma pessoa, com os mesmos motivos, os mesmos objetivos, as mesmas razões, entendeu? Petista é seu inimigo. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Ah, é o mesmo vídeo aqui. Ah, então aqui é o mesmo vídeo. Então é isso. Então, o ódio dele ao Nordeste é porque houve muito voto ao Lula no Nordeste. É isso. Ah, meu irmão, aí é loucura, né? Aí vamos odiar todos os estados que votaram no Lula. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui o mapa aqui. Mapa de onde o Lula ganhou estados do Brasil. O Lula ganhou 14 estados. Quais foram os estados aqui que o Lula ganhou? Vamos ver. Aqui, ó. Em Minas Gerais, o Lula ganhou. Vamos acabar com Minas Gerais, odiar Minas Gerais. Não pode mais ir em Minas Gerais. Acabou. Certo? Não pode mais ir em Minas Gerais, que Minas Gerais votou no Lula. Entendeu? Ah, cara, isso é muito ridículo, pô. Por que ele fala só do Nordeste? Por que ele não fala do Minas Gerais também? E tem o Norte também, pô. O Norte também votou no Lula. Mas o Nordeste majoritariamente votou no Lula mesmo. Meu povo é osso. Não pode ganhar um dinheiro. Fazer o quê? Vamos lá. Opa, tem ele pedindo desculpa aqui, ó. Tá aqui, vamos ver. De maneira completamente humilde e na dependência de Deus, venho aqui no mesmo lugar fazer publicamente a minha retratação e pedido de perdão aos que são petistas, eleitores de Lula e aos nordestinos. Que ridículo. A primeira igreja batista em Piabetá, igreja plantada e respeitada em Piabetá há 77 anos. Se essa igreja é respeitada, parabéns, viu? O pastor ajudou a desrespeitar, acabar com a imagem dessa igreja aqui. Não tem nenhuma responsabilidade com o ocorrido em minha infeliz fala. A igreja... Agora o cara viu essa... olha, é porque não sei pra você talvez não seja ligado no mundo religioso aí, talvez seja estranho, mas isso aqui é uma arregada pesada. A igreja tá se defendendo do pastor aqui no caso. Então, dentro do que ele tá dizendo o erro é meu com pessoa física. A igreja com comunidade rejeita o que eu tô dizendo. É pesado isso aqui. Venho por meio deste formalizar minha retratação e pedido de perdão pelo ocorrido no dia 3 de novembro de 2022, no culto da noite, culto de quinta-feira. Eu, pastor Luiz Antônio Rodrigues Vieira,
Em decorrência do transtornado momento político que estamos passando... A culpa é da política, não é dele, né? A culpa é da política. A culpa é do transtornado momento político. Fui acometido de um grande desgaste físico, psicológico e emocional. O que é ridículo, né? Um pastor ser acometido de desgaste físico, psicológico e emocional por causa de político, meu irmão. Por causa do Lula, por causa do Bolsonaro. Qual é, meu irmão? Me poupe. Após uma análise psicanalítica com o Dr. Luiz Wagner dos Santos Silva, psicanalítico clínico, segundo ele, foi desencadeado em mim um transtorno explosivo intermitente, abreviado de TEI. Mas eu queria dizer uma parada bem nordestina, ó. Mas infelizmente eu não posso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não posso dizer isso. Mas o Tula vai cobrir, não vai deixar. Mas eu preciso mandar o maior e mais profundo. Entendeu? Égua, meu irmão. Sai da, meu irmão. É um psiquiatra. Eu não quero ser processado. Ah, vai dar certo. Tem um livro, vocês vão ler um livro. Se chama Evasivas Admiráveis. Escrito por um neuropsicólogo, eu acho. Não é psiquiatra, assim, por um psiquiatra britânico chamado... Ele usa o pseudônimo Theodore Dalrymple. O nome dele mesmo é Anthony Daniels. Excelente. Tem em português, eu acho que ainda é publicado ainda. Evasivas Admiráveis. É sobre usar a psicologia, usar a psiquiatria como uma desculpa da sua própria sacanagem. Entendeu? Isso aqui é uma baixaria. O cara não tem o peito de dizer, meu irmão, fui eu, vacilei, desculpa, fui idiota mesmo, vou mudar. Entendeu? O tio foi cometido. Meu irmão, me poupe. EEI, que causa um transtorno psicológico que acarreta um comportamento agressivo recorrente. O fato ocorrido foi esclarecido que o meu lado emocional desencadeou um comportamento não aceito por uma sociedade organizada, seja ela urbana ou rural. Demonstro a partir disso minhas condolências e me disponho... Palhaço, chega, eu quero ver mais cena. Qual de palhaço aqui? Sabe nem pedir desculpa? Bom, este foi o Teólogos do Twitter de hoje. Se você quiser nos apoiar, use aí o cupom Jesus na Growth Suplementos pra você dar aquela moral pra gente. Vai ter o link da Growth aí na descrição. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. E ore aí pela minha saúde mental, porque eu acho que ela não vai durar muito mais. Um abraço, cheiro no cangote e até a próxima.